E eu disse em campanha àqueles que me elegeram que no dia que eu tivesse colocado na encruzilhada entre República e Amazonas, eu ficaria com Amazonas. Pessoal, prestem atenção em onde vai a coragem, a argumentação, a capacidade dos nossos políticos no sentido de justificarem os seus votos no Senado Federal. Como você sabe, nós acompanhamos hoje a votação da reforma tributária que aconteceu no Senado Federal em primeiro turno. O segundo turno deve ser votado amanhã, dia 9/11. Porém, o senador Plínio Valério, do Amazonas, ao justificar o voto dele, veja o malabarismo que ele fez para dizer que vota a favor da reforma tributária. Mas observe que ele disse em campanha que quando ele se vir numa encruzilhada entre o estado dele e a República Federativa do Brasil, ele ficará ao lado do estado. Desde quando um ente federativo, desde quando um estado é mais importante do que o nosso país? Desde quando os interesses de um estado se sobrepõem aos interesses de toda uma nação? Desde quando os meus interesses se sobrepõem aos interesses do bem comum, de todo um povo? Prestem atenção na fala do senador Plínio Valério. Acompanhe. O PSDB, hoje composto por apenas 2 senadores, está liberado, o senador Exalcir vai votar de um jeito e eu de outro. Mas, presidente Rodrigo Pacheco, eu devo aqui uma satisfação ao povo brasileiro que não mora no Amazonas. Eu continuo achando que a reforma não contempla, que a reforma não reforma nada. Mas há uma particularidade que eu quero que você, brasileiro, que não mora no Amazonas, saiba. A Zona Franca, que é o ar que respiramos, está contemplada nessa reforma. E eu disse em campanha àqueles que me elegeram que no dia que eu tivesse colocado na encruzilhada entre República e Amazonas, eu ficaria com Amazonas. Eu sou republicano, continuo republicano, querendo o melhor para a República. Tanto é que a lei de autonomia do Banco Central é de nossa autoria. Mas, neste momento, a satisfação que digo ao brasileiro é que a encruzilhada chegou e eu tenho que decidir entre o que é bom para o Amazonas e o que é bom para a República. E eu fico, presidente, com o que é bom para a República. Daí, dizer o meu voto, eu vou votar sim com a reforma. Tá, eu sei. Você deve estar aí pensando, não, o senador se enganou, não foi isso que o senador quis dizer. O senador quis dizer algo diferente, ele foi mal compreendido. Preste atenção no que o senador disse quando ele foi fazer o discurso dele na tribuna do Senado Federal, quando ele foi tentar se justificar. Preste atenção no que disse na tribuna do Senado Federal o senador Plínio Valério sobre o voto dele que foi favorável à aprovação da reforma tributária que foi aprovada em primeiro turno hoje no Senado Federal. Presta atenção. Com a palavra, senador Plínio Valério. Presidente Rodrigo Pacheco, obrigado por me permitir esclarecer. Eu passei a manhã conversando com os amigos de oposição, explicando a mudança do meu voto. Eu tive uma semana tendo que decidir se eu era justo com a raposa ou com as ovelhas ou com as raposas. Se eu for justo com um, estou sendo injusto com o outro. E na minha campanha no Amazonas, estou aqui colocado por quase 1 milhão de votos amazonenses, quando perguntado eu sempre disse que rezava para não chegar o dia que eu tivesse que decidir entre República e Amazonas, porque eu decidiria sempre pelo Amazonas. Nós temos a Zona Franca, que é o ar que respiramos, e que vocês do Sudeste tanto criticam, mas não reconhecem que, graças à Zona Franca, o Amazonas preserva 97% da sua floresta. Nada de elogio por isso, mas cobrança, sobretudo, pelos benefícios à Zona Franca. Eduardo Braga entende bem isso, foi governador, por isso colocou no relatório. O Amaziz foi governador, entende muito bem, falou de nossas dificuldades. O Amazonas, com toda a riqueza que tem 56% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso ninguém olha, mas olha para os subsídios da Zona Franca. De 100% de subsídio da Zona Franca, do estado do país, 8% só da Zona Franca. Só falam nos 8%. E os 92% de subsídio deste país, ninguém fala porque não interessa, porque é para o Sudeste e é para o Sul.
chegou a encruzilhada e eu tenho que decidir. Se for justo com a raposa, sou injusto com as ovelhas. Se for justo com as ovelhas, sou injusto com a raposa. Entre Amazonas e República, ficarei sempre com o Amazonas. Por isso que a minha explicação foi um pedido de desculpa aos brasileiros que vivem fora do Amazonas. Que entendam, não posso jamais trair o Estado que me colocou aqui, para dizer o que precisa ser dito. Então, presidente, obrigado pelo esclarecimento. Portinho, Seife, Marinho, que bateram palmas por não entender. O meu voto pareceu até, Girão, voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente não consegue entender. E eu não quero ser comparado a eles. Eu sou senador da República, eu sou legislador. A minha encruzilhada chegou, o dia chegou, a minha promessa foi cumprida. Eu disse aos amazonenses, entre Amazonas e República, eu fico com o Amazonas. Por isso eu vou votar sim a essa reforma tributária. E para você que depois disso tudo ainda não conseguiu entender, deixa eu traduzir. Basicamente o que o senador Plínio Valério disse aqui foi: eu sei que a reforma tributária não é boa para o Brasil, mas ela é boa para o meu estado. Ela é boa para a Zona Franca de Manaus. Então, o país que se lasque, eu preciso defender os interesses do meu estado. Foi o que ele disse. Ele disse: se eu tiver que escolher entre a República e o meu estado, se eu tiver que escolher entre o país e o meu estado, eu vou escolher o meu estado, eu vou escolher o Amazonas, ou seja, o meu umbigo é mais importante que o bem geral da minha nação. Como disse o presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus salve o nosso Brasil. Seguimos juntos.